voltando à nossa vibração, né, como a gente sempre fala aqui nesse encontro, buscando uma ciência, um entendimento, uma orientação para sairmos desta condição, essa condição de vulnerabilidade. Porque às vezes é o que nós sentimos, essa nossa sensação de estarmos vulnerável ao próximo momento, né? Olha, está muito bom, legal. Isso não é um pensamento negativo, né? Também não vamos cair nesse pensamento também positivo, né? Demais. Mas nós temos essa sensação, quando nós olhamos o nosso momento, estamos vulneráveis ao que vai acontecer. Quando nós pensamos, nós olhamos determinados acontecimentos, falamos, gente, se eu estivesse passando por isso, como eu iria reagir a essa ou aquela determinada situação? Então, na verdade, o que nós tentamos fazer é entrar em harmonia com essa orientação que é cósmica. Isso não é uma coisa espiritual, religiosa, entrar em contato com Deus no sentido religioso, né? Que fica só na superfície. É tentar realmente entender como que isso acontece. Mas como que eu vou entrar? Como é que eu tenho certeza que tem alguma coisa lá para me entrar em contato? É quando nós olhamos para o nosso próprio corpo. Toda essa nossa engrenagem de glândulas e células e moléculas, né, e órgãos e moto que passa toda hora, né, toda essa você percebe que está tudo vivo, está tudo movimento, né? E depois nós vamos colocar nos outros vídeos também a entrar um pouco nessa questão de compreensão do corpo. Coisa interessantíssima, o movimento dos hormônios, das glândulas, tiroide, pituitária. Isso é muito interessante. Tudo isso está organizado, a quantidade certa de hormônio para isso, a quantidade para aquilo, né? A informação certa para movimentar a mão, a informação certa para movimentar as minhas pernas, para mim ir daqui até lá, para mim pegar isso, pegar aquilo. Você percebe que é uma programação? E essa programação é anterior ao que eu sou, ao que eu entendo como eu agora. É porque eu não montei essa máquina. Né? Seja lá o que construiu a mente humana, o corpo humano, não é humano. Porque tem que ser anterior. Tem que ser anterior, não pode ser humano. O humano não constrói humano, aquele seria... Tem condições. Então, quando você percebe que há uma inteligência, você começa a entrar em contato com isso. Mas como nós estávamos falando antes de começar a gravar, mas como eu faço? Às vezes também nós ficamos muito a mercê do método. Nós queremos aprender exatamente por A mais B. Olha, faz assim, senta assim, cruza as pernas, fecha o olho, olhe na ponta do nariz, respire assado, né? Reze tanto, medite tanto, tantas horas. Entendeu? Eu acho que o interessante, tudo isso são métodos e você vai ter uma auto-hipnose. Vai ter experiências interessantes, entendeu? Mas você percebe por que não estou querendo ser pejorativo em relação aos métodos, às escolas, mas o que nós percebemos é que não há uma mudança lá no cotidiano, aquela mudança íntima. Então você percebe que tem aquela, vamos dizer, cria-se um grupo, né, de seguidores em torno de um mestre. Você percebe que esse mestre tem uma vivência diferente. A todos aqueles seguidores, na maioria das vezes, um ou outro consegue chegar àquele nível. Mas o resto está só falando. Senta do mesmo jeito, respira do mesmo jeito, fala no mesmo tom de voz, veste o mesmo tipo de roupa, deixa o mesmo tipo de cabelo, mas você percebe que não tem a mesma aura, não tem a mesma expressão. Né? Você percebe isso. Porque aí nós vamos entender que aqueles mestres não fizeram uso de um método específico. Não deixaram de aprender, não deixaram de passar por determinadas escolas. Mas você percebe que tem uma hora que você para. O método de aprender a se relacionar com o sagrado, né, despertar para a verdade, é querer. Quando realmente eu estou querendo isso. Né? Lembrando daquela conto zen, né, que a gente sempre lembra, né, aquela coisa do mestre, né, mestre e discípulo, o discípulo chega, olha, eu estou querendo... o mestre pergunta, né, o que você espera de mim, o que você busca? Ah, não, quero encontrar Deus. Aquela coisa bonitinha, quero encontrar Deus. Aí ele vai e pega, aperta a cabeça do discípulo baixo da água e deixa ele ali quase naquela afobamento do afogamento e tal, até na hora que ele solta, nossa, lógico que ele está sem ar,
Ele pergunta, tá querendo me matar? Falou, não. O dia que você sentir a necessidade de Deus, da mesma maneira que você estava sentindo essa necessidade de ar, de respirar, aí você me procura. E quando você sentir essa necessidade, você já nem procura mais, porque você já vai encontrar esse mestre interno, esse eu maior, né? Essa consciência, vamos dizer assim, um eu em uma consciência mais expandida. E é desse ponto para frente que a gente começa a sair desse medo do próximo minuto, né? Voltando à analogia, né? Lembrando daquela questão dos mestres, uma coisa que você percebe, não no falar deles, mas no agir, há uma paz. Não é que para eles o mundo deixou de ter problemas, seja lá o que for, ou que estão envelhecendo, ou que vão morrer. Mas há uma paz, não há um medo. Por quê? Porque não há mais um desconhecimento do futuro. E também talvez não haja aquela coisa romântica de que agora está vendo todo o futuro de uma maneira que abre uma janelinha e fica vendo o futuro. Mas o problema é que ele já chegou à sua autoconsciência. Então tem realmente um autocontrole. Então, seja lá o que acontecer, você continua reto. É o reto agir, o reto pensar. Lembra do caminho, o caminho do Buda, né? O reto agir, o reto pensar, reto meio, tudo é reto. Então você tem uma maneira de agir que você não sai daquela maneira, né? Por conta disso. Olha, não, mas agora que a situação tá legal, eu vou agir dessa maneira. Quando muda, eu ajo do outro jeito. Aquilo que eu estava falando outra semana. Falamos muito da coragem. Podemos falar, filosofar, dissertar belamente sobre a coragem, mas quando acontece alguma coisa, nós agimos como? Nós agimos com covardia. Na hora de falar, eu sei falar sobre o corajoso, mas eu não sei agir como um corajoso. Porque essa coragem ainda não penetrou mais íntimo da minha consciência que você transforma no corajoso. E esse penetrar-se em si mesmo é algo que tem que fazer parte de você, é um método seu. E esse método, ele é criado pela vontade. Quando eu quero realmente a transformação. Essa é a aplicação. Por que na maioria das vezes nós temos um conceito do que fazer, mas aquilo que eu não deveria estar fazendo me dá mais um prazer imediato, né? Então há um prazer imediato naquilo que eu sei que é errado, né? Que aquilo está me levando para um outro lado, está me viciando, né? Aquilo ali não faz com que eu tenha força sobre mim mesmo, pelo contrário, me esvazia, mas eu faço. Por quê? Porque há um prazer sensual imediato. Então nós gostamos daquilo ainda. Por que é difícil perdoar? Porque ainda há um prazer no ódio. Aquele que me feriu ainda há um prazer de que, sabe, aquela raiva nem que for oculta, secreta, lá embaixo, escondidinha. Mas há aquele prazer ainda, né? Porque ainda não compreendemos que o perdão não é para mim, o perdão não é para o outro, o perdão é para mim. Quando eu perdoo, eu me liberto. Então você percebe que todas essas coisas vêm da vontade, né? Que é como falam, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Sempre coloca isso, né? Mas agora é interessante, senta, pensa do que se trata isso para mim. Eu achei interessante essa frase, eu achei interessante essa questão de estar seguro, independente do que vai acontecer amanhã. Legal, achei, então eu quero isso para mim, quero. Então agora eu sinto e tento aprender com a minha vontade. Então eu aprendo a ser santo, né? Então eu vou aprender a ser santo com a minha vontade de me santificar. Essa própria vontade de Deus me ensina como encontrá-lo, como obedecê-lo. Essa é uma coisa interessantíssima. Na maioria das vezes essa vontade essa vontade ela é criada pelo quê? Pela crença. Nós já falamos sobre isso, né? Na maioria das vezes eu nem sei em que eu creio, mas se eu quero saber, olhe para si mesmo. É verdade? Então, como a gente sempre faz, só um momento, então aqui a gente fica por aqui na gravação e segue a nossa vibração.